Olá, alunos do curso de Administração em Educação à Distância. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda unidade temática, onde nós vamos tratar sobre a metodologia do estudo na educação à distância. Eu quero convidá-los a fazer as leituras que nós indicamos para o estudo. Vocês terão 2 textos para a leitura. Um texto onde nós trataremos sobre os aspectos temáticos da nossa unidade, aspectos na sua totalidade. Vamos tratar sobre o processo de estudo na educação à distância, dando ênfase principalmente à autonomia, à cooperação e à afetividade na educação à distância. Então, vocês irão fazer o download do texto, que tem por título Unidade 2, e nesse texto irão se organizar para apreender todos os conteúdos que nós estamos disponibilizando para os estudos e a aprendizagem de vocês na disciplina. Tem também um outro texto, que é o texto sobre a autonomia e o comportamento ético do aluno de educação à distância. Esse segundo texto, ele vai basear as nossas discussões na atividade avaliativa que está sendo proposta como um fórum. Então, o que é o fórum? O fórum é um espaço para discussão de conteúdos, uma discussão orientada, onde vocês estarão debatendo acerca dessa temática de autonomia e ética na educação à distância. Vocês deverão se organizar e seguir as orientações que eu deixei para vocês no fórum, fazer de uma forma muito respeitosa, acolhedora, a exposição da temática que eu estou solicitando. Essa atividade ela é avaliativa e vale 10 pontos. A atividade está lá na unidade 2. Nós estamos iniciando a nossa unidade 2 no dia 31 de janeiro. Independente dessa data, vocês também poderão adiantar, se desejarem, esses estudos. Nós temos uma programação, mas vocês poderão se organizar, se concluíram com bastante antecedência as atividades da unidade 1, poderão também se organizar para realizar com antecedência a atividade do fórum da unidade 2. Sejam bem-vindos. Quando nós falamos sobre a metodologia do estudo na EAD, nós estamos falando de um processo que é diferenciado. É diferenciado do que vocês já costumam saber como é que se estuda na educação presencial, que é uma educação convencional, né? Na educação à distância, esse processo de estudo, ele requer autonomia e cooperação. Mas o que é esse termo cooperação, professor? Autonomia você já nos falou lá na unidade 1. É verdade. A partir da unidade 1, nós já começamos a explicar para vocês que a autonomia ela é uma das características que deve estar presente no aluno da educação à distância. Sem autonomia, você não consegue desenvolver o seu curso, apreender os conteúdos com qualidade, não é? Mas como é que se dá esse processo de autonomia? Isso nós também trataremos com mais ênfase aqui na unidade 2. Na educação à distância, a autonomia ela não pode ser vista de maneira onde o aluno vai caminhar sozinho. Não é essa a ideia de que o aluno vai caminhar sozinho, de que ele não pode recorrer a outras pessoas para realizar as suas atividades. Não, de forma alguma. A autonomia da qual nós estamos falando é uma autonomia baseada no apoio, no incentivo, no auxílio de toda a equipe que está disponível para realizar o atendimento pedagógico no curso. Quem é essa equipe?
professor formador, o professor que planejou toda a disciplina, equipe de professores tutores. O tutor é aquele professor que está acompanhando você em todas as disciplinas e irá acompanhá-lo ao longo de todo o curso. Então, você deverá ter um contato mais direto com o seu tutor, até mesmo para conhecê-lo, tirar as suas dúvidas e também, quando houver necessidade, recorrer ao coordenador de curso. De todo modo, a autonomia da qual nós estamos falando, é uma autonomia que requer do estudante um posicionamento mais ativo em relação aos seus estudos. É aquele aluno que, orientado pela equipe docente que o atende, que o assiste no curso de educação à distância, ele vai ser autônomo, ativo, agente do seu processo de conhecimento, fazer os downloads dos materiais, principalmente do plano de ensino do cronograma, ter a iniciativa de ler e ir atrás do que o professor está indicando como leitura. É aquele aluno que não vai ficar de braços cruzados esperando o último dia da data de encerramento, entrega das atividades, para poder ir procurar o material. Não é nesse sentido, mas é na ideia de que, após ter uma orientação, receber as instruções de como a disciplina vai funcionar, você vai ser responsável por se planejar, organizar o que você precisa estudar em relação às leituras, aos vídeos que precisa assistir, aos recursos com os quais você precisa interagir para desenvolver os saberes necessários e também as habilidades e competências que você deverá desenvolver ao final da disciplina. Então, perceba, há uma diferença muito grande entre a autonomia e o aluno que muitas vezes fica esquecido, né? Não é nesse sentido, tá? Então, a autonomia da qual nós estamos falando é a autonomia que vem para desmistificar que o aluno ele não pode estudar de forma isolada e separada dos demais colegas do grupo, da sua turma. Então, nós costumamos orientar que você entre em contato com a sua turma, procure conhecer, procure participar dos grupos de WhatsApp do seu grupo, organize-se no sentido de marcar encontros com alguns dos seus colegas para que vocês possam desenvolver o estudo em cooperação. Então, a autonomia, quando você é agente do seu processo de conhecimento, não fica só esperando o que o A ou B vão te falar, vão te chamar para estudar, mas você dá sempre um passo na frente de procurar saber quem é que pode estar com você nesse processo, e aí eu digo os seus colegas, você vai estar nessa busca para tentar desenvolver aquilo que nós chamamos de cooperação. A cooperação, ela deve estar presente porque ela vai te auxiliar a potencializar os processos de aprendizagem no curso. Estudar em cooperação significa desenvolver as inteligências coletivas da turma, do grupo. Nós fazemos parte de um coletivo que pensa. Nesse coletivo, cada sujeito possui algo que, de repente, eu não sei. Então, se eu me proponho a estar nesse coletivo, com certeza, as minhas aprendizagens, elas sofrerão processos de qualidade. Então, eu, nesse processo, junto com esse grupo, eu me torno mais inteligente, porque o meu grupo é um coletivo que está sempre cooperando com uma finalidade maior, que é alcançar etapas
maiores, etapas superiores, que envolvam as inteligências coletivas do nosso grupo. E quando eu digo etapas superiores, eu estou falando exatamente de processos de aprendizagem melhorados, processos de aprendizagem que alcançaram etapas mais complexas em níveis de conhecimento. Então, nós costumamos orientar que na educação à distância, os alunos, pela característica de que a EAD já tem de isolamento, de permitir que os alunos, cada um se organizem dentro do seu tempo, os alunos vocês acabarão se afastando por natureza mesmo, por essa característica que envolve a educação à distância. Mas nós incentivamos e orientamos que vocês busquem estar sempre cooperando com o grupo. O processo de autonomia, ele vai envolver essa busca, onde você vai precisar se organizar, ter momentos individuais para as suas leituras e estudos, mas também deverá estar contactando outros colegas da sua turma para o estudo em grupo. O estudo nessa modalidade de ensino, ele também requer o desenvolvimento da afetividade. Quando eu falo em afetividade, eu estou falando da empatia, da necessidade de você ter uma certa preocupação com o outro que está por trás das telas. Você, de repente, tem alguma dúvida, quer entrar em contato com alguém, e vai fazer isso pela escrita, enviando uma mensagem para o seu professor, para o seu tutor ou para os seus colegas do grupo. Essas mensagens, elas poderão ser via WhatsApp ou, principalmente, pelo ambiente virtual de aprendizagem do curso. Então, quando eu falo em empatia, eu quero falar para você da responsabilidade que você tem quando você se comunica via escrita. Nós precisamos ter alguns cuidados, porque às vezes a gente, sem querer, acaba agredindo com as palavras o outro. Então, ainda que essa não seja a nossa intenção. Então, como a escrita é algo muito evidente no nosso curso à distância, nós precisamos ter esse cuidado. Eu não sei quem é o outro, mas eu sei que o outro que está por trás da tela, ele está com uma finalidade. Ou de me auxiliar no grupo, porque é um professor, é um tutor, ou também de estar comigo nessa empreitada de estarmos juntos para nos formarmos como administradores ao final de toda essa etapa que vocês estarão juntos ao longo aí desses 4 anos, certo? Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado, revisar o texto antes de enviar, escreveu o que você deseja, faça sempre as perguntas para você mesmo, se fosse você, se o texto está claro ou não claro, o que precisa melhorar nesse texto para ser um texto onde o receptor dessa mensagem tenha clareza do que você está querendo comunicar. Verifique no dicionário se você escreveu alguma coisa que está truncada ou uma palavra com ortografia que não está adequada. Então, tenha sempre esse cuidado e procure se posicionar de forma gentil. Porque gentileza gera sempre gentileza. E aí, essa é uma das questões que a gente sempre bate nessa tecla, pela necessidade de que a escrita, nem sempre a forma como a gente fala é a forma como a gente comunica pela escrita. Então, nós precisamos ter esses cuidados, né? Estarmos receptivos nas orientações que nos são dadas, nas orientações que vocês estarão recebendo de toda a equipe pedagógica, docente, e também nas relações que se estabelecem entre vocês, colegas, cursistas de bacharelado em administração. Um outro ponto, já que nós acabamos de falar dessa importância que a empatia tem no processo de autonomia do aluno, a empatia
realizada pela comunicação e principalmente pela comunicação escrita, esse processo ele vai envolver a utilização de uma tecnologia chamada de ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Essa tecnologia é o espaço onde vocês estarão desenvolvendo todas as mediações pedagógicas de aquisição do conhecimento, porque é nesse espaço que estão montadas, foram criadas as salas virtuais com os seus conteúdos, com espaço para interação, com espaço para a entrega das atividades por vocês. Mas eu gostaria de lembrá-los, para quem de repente passou batido, vocês fizeram aí a oficina de ambientação ao Moodle, e para quem ainda não conseguiu se estabelecer nesse espaço virtual, eu gostaria de dar algumas orientações. Então, o que é esse Moodle? Por que a palavra Moodle? Então, Moodle ela é uma palavra que é um acrônimo do inglês ambiente, do inglês que é objeto modular de interação, ou seja, a tradução do Moodle significa ambiente modular de aprendizagem direcionada a objetos. Ou seja, a aprendizagem de vocês ela está direcionada para os recursos que estão transpostos nesse espaço virtual. E o Moodle ele foi criado por um australiano chamado Martin Doujamas. Então, Martin Doujamas, na década dos anos 90, ele desenvolveu uma pesquisa que fez parte da sua tese de doutorado. Essa pesquisa ela frutificou com um produto chamado Moodle. Esse software é um software que foi desenvolvido para fins educativos, com a finalidade de ser intuitivo aos seus usuários e também de código aberto. O que é esse código aberto? Então, o Martin Doujamas, ele tinha, e continua tendo ainda hoje, né, uma política de que esse software ele pudesse trazer benefícios aos educadores, aos alunos, às pessoas que são envolvidas na área de educação, seja cursos à distância, seja cursos presenciais, semipresenciais. Então, ele queria desenvolver uma ferramenta que trouxesse suporte e apoio a essa comunidade, que ajudasse a disseminar o acesso ao conhecimento. Então, pelo Moodle, para que as instituições possam utilizar esse software no apoio à oferta de seus cursos, elas não precisam pagar por isso, porque ele foi desenvolvido com um código aberto. O que é isso? Um código de acesso a todas as pessoas, sem a necessidade de pagar por esse software. A única coisa que a pessoa que deseja utilizá-lo precisa fazer é ir no site e fazer o cadastro. Após o cadastro, ela tem acesso ao código-fonte do software e aí poderá desenvolver essa plataforma, customizá-la da forma que achar mais adequada. Então, o Moodle é utilizado hoje no mundo todo por várias instituições, por vários profissionais, no suporte aos cursos de educação básica, educação superior, presencial, à distância, semipresencial, por ele ser um software que é desenvolvido mundialmente por diversos profissionais. Existe hoje uma comunidade chamada Moodle.org. Essa comunidade ela está na rede, ela está na internet, e ela reúne TIs, técnicos em informática, engenheiros da informática, designers instrucionais, professores, pedagogos, profissionais das diversas áreas que ajudam a potencializar esse software e a desenvolvê-lo a cada período, né? 1, 2 anos, 3 anos, surge uma nova versão do Moodle
com atualizações decorrentes do desenvolvimento tecnológico. Então, surge uma nova tecnologia, o Moodle ele vai ser estudado e ser melhorado a cada período de evolução tecnológica. Então, ele é intuitivo, ele utiliza muitas ferramentas que são parecidas com as redes sociais. Por isso, nós orientamos os nossos alunos que tenham certo cuidado, porque estão em um ambiente institucional, as ferramentas como o fórum, chats e outras se parecem com as redes sociais, mas vocês estão estudando em um ambiente acadêmico. O Moodle ele está customizado para a Universidade Federal do Amazonas, está disponível para o curso de administração, customizado, com um layout voltado para o curso. Então, vocês deverão ter um perfil dentro desse espaço institucional, um perfil acadêmico, tá? Organizem, atualizem o perfil de vocês com informações, com a foto atualizada, para que vocês possam se dar a conhecer nesse espaço acadêmico aos demais usuários que estão na sala, que estão nesse espaço virtual, e conhecer também os colegas de vocês por meio da foto. A foto ela é colocada no perfil, tá? Nós costumamos orientar que venha num quadrado, nesse quadrado que eu estou na tela, para que o outro usuário possa identificar o seu rosto. Como o espaço é pequeno, se você coloca uma foto muito distante, fica difícil identificar. A ideia é que o perfil você possa se apresentar para um outro usuário que está nesse ambiente, de repente quer dialogar com você, basta ele acessar o seu perfil e conhecê-lo. Então, o ambiente Moodle, ele tem essa proposta de permitir que as instituições e os cursos façam uso desse espaço virtual, dessas salas virtuais e realizem os seus procedimentos de oferta de cursos, tá? Então, o Moodle ele tem essa proposta, ele tem essa política de democratização do conhecimento para todas as camadas da população. Nós demos hoje aqui para vocês um apanhado geral sobre o que é o Moodle. O Moodle ele também possui algumas ferramentas que vocês estarão utilizando ao longo de todo o curso. Aqui na disciplina de Introdução à EAD, nós estaremos utilizando a ferramenta Tarefa, que é a ferramenta para o envio de atividades, como vocês já enviaram na unidade 1. Então, aquela ferramenta é a ferramenta para envio de arquivos. Alguns professores estarão utilizando quando solicitarem trabalhos de envio de arquivo. Então, vocês utilizam a ferramenta Tarefa. Uma outra ferramenta muito utilizada também é a ferramenta Fórum. Essa ferramenta ela é utilizada para o debate de determinados conteúdos, debate de determinadas leituras, em acordo com as orientações que cada professor estabelece para esse espaço de discussão. Vocês também têm a ferramenta de realização de chats, e aí alguns professores estarão utilizando esses chats para realizar atendimento online, ou também discutir determinados conteúdos em tempo síncrono. Agora, o chat, quando essa ferramenta for utilizada, o professor ele irá estabelecer determinados horários, dias, porque ela é uma ferramenta que ocorre em modo síncrono, diferente do fórum, que acontece em tempo assíncrono. No fórum, as discussões, um aluno vem pela manhã, deixa a sua contribuição, um outro, em determinado horário, à tarde ou à noite, vai entrar e vai participar. Então, percebam tempos diferenciados na construção desse conhecimento, na discussão de determinada temática para o fórum.
para o chat são tempos síncronos, né? Tempos estabelecidos em um único horário para que os usuários se encontrem. Uma outra ferramenta que vocês podem utilizar também para se comunicar, aí já não é mais para avaliação de atividades, é a ferramenta Mensagens. Então, por essa ferramenta, vocês deverão enviar mensagens, dúvidas para os professores e tutores de vocês. Nós demos hoje um apanhado geral sobre o que é o Moodle, né? Falamos um pouquinho sobre o desenvolvimento do processo de autonomia, cooperação e empatia na educação à distância, que está ligado ao que nós chamamos de afetividade. Esses são elementos importantes para o aluno que estuda na modalidade à distância. E eu oriento agora que vocês façam as leituras, assistam aos vídeos recomendados e aproveitem essa unidade 2 para desenvolver a habilidade de estudo na educação à distância. Se você tiver dúvidas, entre em contato conosco, nós estamos aqui para atendê-lo da melhor forma possível. Desejo um resto de dia, noite, madrugada excelente a todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.